Olá, professores, professoras e profissionais da educação, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal Novo Ensino Médio SP. Meu nome é Denise, sou formadora aqui da EFAP e hoje nós contamos com uma convidada mais que especial. Hoje temos a presença de Ana Penido. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Denise. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais para falar do meu assunto predileto, que é juventude ou juventudes, né? Então, prazer e hoje a gente vai falar um pouco sobre as juventudes nesse novo ensino médio. E eu vou pedir para o pessoal ir passando os slides para a gente começar logo com o que eu acho que é a pergunta mais importante. Vocês podem botar a apresentação, por favor? Por que a gente precisa mudar esse ensino médio, né? Claro que a gente tem muitas respostas para essa pergunta. A gente sabe que os resultados de aprendizagem não são tão bons quanto a gente gostaria, que a gente tem um problema sério aí de conexão desse ensino médio com as demandas e o contexto do século XXI, mas sem dúvida nenhuma o que mais impulsionou toda essa mudança foi o fato do ensino médio não responder, digamos assim, em grande medida, esse ensino médio tradicional, às demandas, aos interesses, ao jeito de ser e estar no mundo dessa nova geração que já nasceu no século XXI. Então, se a gente for lá dar uma olhada no slide de novo, vocês vão ver que eu estou mostrando uma figura meio quadrada, né? Um cubo, tentando entrar numa figura meio redonda, que muitas vezes é isso, a gente está tentando encaixar esse jovem que já é tão diferente numa escola que não foi feita para ele, que foi feita para outro tipo de estudante que já não existe mais. Então, essa preocupação que a gente tem que ter, de fato, de fazer uma escola que responda, né? Que faça sentido para essas novas gerações. E aí, seguindo adiante na nossa apresentação, eu vou fazer um pouco de uma associação entre as principais inovações do ensino médio e as características desses jovens que a gente tem hoje nas nossas escolas e salas de aula. Vocês podem passar para mim, por favor? Então, a primeira questão é essa de que o ensino médio, esse novo ensino médio, ele indica que a gente precisa dar mais centralidade ao estudante. O que a gente está falando nesse sentido, né? A gente está dizendo que é exatamente o que eu falava antes. A escola precisa se adequar a essa nova geração. A gente, para isso, precisa fazer todo esse esforço que eu sempre falo aqui com vocês, de escutar esse estudante, de compreender quem ele como ele aprende, que recursos ele utiliza no seu processo de ensino-aprendizagem. Quais são os seus comportamentos, suas atitudes, seus interesses, seus receios, seus anseios, suas vocações, e poder, de fato, desenhar o espaço físico da escola para que responda a esse novo perfil de aluno. Então, eles dizem muito, né, que que gostariam de que fosse uma sala de aula, por exemplo, com mobiliário que você pode flexibilizar, mais cadeiras em círculo, mais espaços para atividades diferentes dentro da sala de aula, não só aquelas carteiras enfileiradas. Eles falam da importância, né, de terem metodologias mais ativas, porque eles gostam de aprender mais fazendo coisas do que simplesmente na retórica. Eles falam muito, né, dos seus prazeres com mídia, com música, com tecnologia,
e a gente muitas vezes se faz de surdo, né? A gente, por vícios da forma como a gente já opera, por dificuldades logísticas, por dificuldades de recursos, por dificuldades pedagógicas, porque tudo isso é novo para a gente fala assim, mas a vida toda fizemos do mesmo jeito, né? Vamos fazendo, vamos empurrando com a barriga, e a gente chegou num ponto aí de que realmente a gente tem perdido muito o engajamento, né, o entusiasmo desses alunos pelo aprender, pela escola, e a gente precisa, então, realmente fazer uma escola que sirva para eles. Né? E isso vai exigir da gente muito desprendimento daquilo que é a nossa zona de conforto, porque talvez fosse a escola que a gente gostaria. E poder ter esse processo de compaixão e empatia para entender qual é a escola que faz sentido para o outro, né? Para este que é aquele a quem a gente serve, e que muitas vezes a gente conhece muito pouco. Então, essa questão de entender as juventudes nas suas peculiaridades, entender as juventudes nas suas singularidades e entender as juventudes também na sua diversidade, que ainda é a centralidade no estudante, mas o estudante não é um só, não é uma figura padronizada. São vários estudantes com necessidades distintas, com perfis distintos, né, com ritmos diferentes, características muito diversas. Então, tem que ser essa escola também que acolhe e dá centralidade a esses diversos estudantes que, mais uma vez, eu ressalto, a gente pouco conhece. Né? Então, quanto mais a gente conhece esse aluno, mais a gente entende qual é a escola que serve para ele. Então, vamos para a próxima mudança, o próximo slide. O protagonismo juvenil. E isso é algo que vocês têm falado muito aqui na rede paulista, né, de educação. É uma prática que já vem sendo estimulada nas escolas de ensino médio da rede há bastante tempo. Mas eu diria que agora a gente tem isso como uma política muito estruturante do novo ensino médio, é um princípio muito estruturante do novo ensino médio, que é, de fato, a gente envolver esse aluno como um agente, né? Um sujeito, tanto do seu processo de ensino-aprendizagem, mas como um sujeito, um protagonista na escola e na vida, né? Que é a ideia que, assim, esse aluno possa ser um protagonista no próprio processo, né, da sua trajetória escolar, sendo cada vez mais autônomo em relação ao seu aprendizado, né? Ou seja, a gente precisa ensinar esse jovem a ser um aprendiz permanente, a ele próprio buscar o conhecimento, saber analisar, criticar, incorporar esses conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, a gente identificar esse jovem como um protagonista no próprio processo de transformação dessa escola. Né? Muitas vezes a gente se sente impelido a já trazer tudo pronto, achando que esse é o melhor serviço que a gente pode oferecer para os nossos estudantes. Nós já temos as respostas, a gente já organizou tudo, planejamos, pensamos em tudo, trazemos tudo empacotadinho, mas muitas vezes a gente esquece aquela expressão, né, de combinar com os russos. E aquilo que a gente oferece achando que é o melhor, não faz sentido para eles. Eu já ouvi uma professora dizer assim, eu planejei a aula mais incrível e eles não gostaram, porque era mais incrível para ela, não necessariamente era aquilo que eles esperavam, e que eles esperavam dela. Mas poder envolvê-los nesse processo da mudança, agora que tudo vai ser revisto, vai ser repensado, né? A gente poder escutá-los e envolvê-los na construção dos novos espaços, dos novos itinerários, das novas eletivas, das novas dinâmicas que a gente vai criar na escola, da própria questão curricular. Então, assim, a ideia deles serem protagonistas e cúmplices nossos, no bom sentido, dessa mudança do novo ensino médio. E, por último, que a gente lembre que o protagonismo também é que a gente tem a missão de educar esses jovens para compreenderem o mundo em que eles vivem,
para navegarem neste mundo em constante mudança, mas também para serem transformadores deste mundo, né? Agentes também de desenvolvimento, de evolução, de transformação do seu entorno. Então, como é que a gente pensa uma escola, né? E práticas pedagógicas e de gestão escolar que possam empoderar esse estudante para ele se ver como esse agente de transformação também na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, no mundo. Né? Como que esses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que a gente oferece e que a gente desenvolve neles ao longo da sua trajetória escolar e mais especificamente no ensino médio, os fortalecem e ampliam a sua consciência do seu papel na sociedade. Né? Então, esse protagonismo em todas essas dimensões, que dialoga muito e é um dos, como eu falei, princípios básicos do novo ensino médio. Vamos lá para a próxima, é o próximo slide. Desenvolvimento integral. Então, como vocês sabem, o novo ensino, na verdade, a nova Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece que a educação básica no Brasil deve promover a educação integral, ou seja, o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões, em todas as suas dimensões, né? Intelectual, social, emocional, cultural, física. Isso está muito bem posto no currículo paulista, na introdução da parte do ensino médio, inclusive. O quanto que nós precisamos ter esse compromisso de não apenas oferecer conteúdos, assegurar que esses alunos obtenham os conhecimentos, né, intelectualmente importantes, academicamente relevantes, que isso tudo continua valendo, mas que, para além disso, a gente possa desenvolver essas outras dimensões que são tão importantes hoje no mundo quanto a dimensão intelectual. Então, a gente já ouviu mil vezes, né, o pessoal de recursos humanos das empresas dizendo que tem contratado as pessoas pelo seu conhecimento técnico e muitas vezes a demissão vem por uma dificuldade de atitude, né, uma dificuldade emocional, porque hoje, se você não sabe colaborar, se você não sabe ser criativo, ter iniciativa, liderança, capacidade de lidar com a diversidade, capacidade de resolver problemas, se você não tem todas essas dimensões com você, o conhecimento ele não é suficiente, né? Ele tem que estar a serviço e potencializado por todas essas outras aquisições que a escola pode e deve oferecer, principalmente quando a gente fala de jovens que vêm de uma situação de vulnerabilidade maior, de uma condição socioeconômica e cultural mais adversa, mais restrita, em que a escola é o grande trampolim, né, para que eles possam almejar, desejar coisas diferentes, mas possam também se preparar, ampliar seu repertório, ampliar as suas potências, para que eles deem conta desses desafios que enfrentarão. Ou seja, quanto mais vulnerável a situação do estudante, mais a gente precisa, inclusive, investir no desenvolvimento integral dele, para que seja capaz de superar todas essas adversidades e conquistar, né, seu espaço, se realizar no nível pessoal, profissional e cidadão, como outros estudantes que, às vezes, têm uma condição muito mais favorável. Então, o desenvolvimento integral faz com que a gente precise se relacionar com esses nossos estudantes, não só do ponto de vista, né, da troca intelectual, mas todas essas outras trocas precisam se estabelecer. E é importante dizer que esse desenvolvimento integral, além de muito pautado em novas práticas pedagógicas que podem desenvolver mais o campo das atitudes, das habilidades, dos valores, ela pressupõe também muito fortemente uma atitude coerente do próprio educador, né? Então, os gestores escolares e os professores precisam entender que, quando a gente fala de desenvolvimento integral, muitas vezes o maior recurso pedagógico é o exemplo,
Quando a gente fala de empatia, o maior recurso que a gente tem para ensinar empatia para os nossos estudantes é sendo empático, é criando estruturas e oportunidades e práticas empáticas dentro da nossa escola, da nossa rede. Né? A mesma coisa com a questão da capacidade de argumentação, por exemplo, a mesma coisa com a capacidade de lidar com as diferenças. É o nosso exemplo que muitas vezes educa mais do que as nossas palavras, e daí essa busca para que a gente consiga alinhar aquilo que a gente faz e aquilo que a gente prega. Né? Então, principalmente esses jovens que estão nessa fase em que neurologicamente eles são muito esponjosos, no sentido de ter uma plasticidade cerebral que faz com que eles absorvam muito profundamente os estímulos à sua volta, esses estímulos que a gente dá, às vezes até de forma não verbal, eles são também absorvidos. Né? Então, muitas vezes a gente pede respeito não sendo respeitoso, né? Às vezes a gente pede entusiasmo e engajamento quando a gente não dá isso em troca, e aí fica muito incoerente, e eles percebem, e eles ficam inclusive nesse dilema, se eles seguem as nossas palavras ou as nossas ações. Então, o desenvolvimento integral prescinde de a gente ter esse olhar mais holístico, mais integral para o nosso estudante, mas também prescinde muitas vezes de que a gente mesmo olhe para nosso próprio desenvolvimento integral, nossas próprias atitudes, nossos próprios valores nessa interação com os nossos estudantes. Então, vamos lá para o próximo slide. Projeto de vida. Projeto de vida está até esse raio aí nessa imagem, para lembrar para a gente que ele é a grande luz que deve, sim, orientar todas as ações na nossa escola. É o grande insight, né? Quando a gente tem aquele momento de descoberta. Porque ao pensar o ensino médio, que dialoga com o projeto de vida do estudante, o que a gente traz para nosso cotidiano? A gente traz essa ideia de que nós precisamos conhecer quais são esses interesses, desejos, essas vocações, essas aspirações desse aluno, para que aquilo que a gente oferece, para que possa dialogar e potencializar isso que eles já trazem ou que eles desejam desenvolver. E vocês sabem, quando a gente casa, né, a oferta com o desejo, com a demanda, a possibilidade da gente ter melhores resultados é muito maior. Então, o projeto de vida é um gancho para que aquilo que a gente oferece possa ser melhor aproveitado, apreciado por esses estudantes, porque dialoga com seus próprios sonhos. O projeto de vida é também um marcador, um balizador para muitas das oportunidades que a gente vai criando na escola, para desenvolver nesses jovens essas habilidades, atitudes e valores que estão ligadas a essa dimensão do projeto de vida, como, por exemplo, autonomia. Né? O projeto de vida exige que você tenha mais independência para perseguir os seus próprios sonhos. E a gente precisa fazer um ensino médio que seja empoderador de um tanto, que faça com que esses alunos sejam cada vez mais autônomos em relação ao seu próprio processo de aprendizagem, às suas escolhas, né? Então, que a gente possa dar espaço para que eles possam vivenciar experiências em que eles precisem tomar decisões, em que eles precisem fazer escolhas, que a gente dê esse espaço para eles, ao invés de já trazer tudo pronto, que a gente também permita, que eles possam tomando decisões no meio do caminho. Uma outra coisa importante do projeto de vida é trabalhar o foco, a disciplina, que a gente sabe que hoje é tão difícil, porque esses jovens de hoje em dia têm muita dificuldade de se focar, de ter mais concentração. Mas assim, quando você tem um desejo muito profundo, você começa a canalizar os seus esforços para realizá-lo.
Então, a gente suscitar essa clareza deles em relação aos seus desejos, seus sonhos, e poder ir canalizando os esforços e a atenção deles para isso, significa eles verem mais sentido naquilo que aprendem e poderem também se abrir mais a viver essas experiências educativas. Desculpem, teve um problema aqui no meu computador, já estou de volta. Uma outra coisa importante do projeto de vida é a gente pensar na questão da perseverança, da resiliência. A gente tem sonhos, para transformá-lo em realidade, o caminho é árduo. Muitas vezes aquilo que a gente deseja não acontece da maneira que a gente previu, o que a gente planeja tem uma série aí de percursos no meio do caminho que geram obstáculos que a gente precisa superar. Então, trabalhar com esses jovens essa questão da perseverança, da resiliência, não deu certo, vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? O projeto de vida traz essa possibilidade para a gente. Isso significa também lidar melhor com os insucessos até na trajetória escolar. Né? Aquilo que de repente eu não consegui aprender, uma nota ruim que eu tirei, como é que eu supero isso, como é que eu busco uma forma de avançar mesmo com as minhas dificuldades, né? Como é que eu persevero, como é que eu não desisto. E o projeto de vida, ele nos permite uma série de conexões dos próprios conhecimentos, né? Porque assim, quais são os desejos desses jovens? Quais são os interesses? Se eu puder associar o conhecimento que eu trago com os meus diferentes componentes curriculares a esses interesses, os vínculos são mais fortes, o sentido ele fica assegurado, né? Então, esse conhecimento cai em terreno fértil, e que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? Vamos seguindo, então, um projeto de vida muito determinante aí, no novo ensino médio, e essa ideia de que projeto de vida, gente, mais uma vez, eu sempre falo isso, eu gosto muito de ressaltar, não é a gente discutir plano de carreira, o que é que eu quero ser quando crescer, minha profissão. Projeto de vida é muito mais do que isso. É a gente pensar em qual é a vida que a gente quer para nós, e e que ser humano a gente quer ser. Né? Então, pensar muito também na dimensão das nossas escolhas pessoais, né? Que estilo de vida, que escolhas eu vou fazer em relação às minhas relações, ao meu cotidiano. Também pensar na questão profissional, claro, e pensar na questão profissional de uma maneira que a gente descolhe um pouco dessa ideia de simplesmente de fazer um vestibular, mas de pensar em como que eu vou ser produtivo, né? E como que o trabalho vai me trazer realização. E a questão da dimensão cidadã também, né? Como eu falava daquele protagonista que gera transformações no mundo, que a gente possa também ajudar esses jovens a pensar as suas vocações e suas responsabilidades e as suas possibilidades também, como um cidadão que vai se corresponsabilizar pelo que é público, pelo que é coletivo, que vai ser generoso na relação com o meio ambiente, com seus vizinhos, com aqueles que estão à sua volta. E eu diria que isso é algo muito importante, até nesse momento em que a gente vive, que tem assim muitos estímulos que essas novas gerações têm recebido para não estar nem aí, né? Questões de pandemia, não estou nem aí, né? Questões de dificuldades em relação aos problemas políticos do país, não estou nem aí. Está mais fácil para muita gente acreditar nessa toada, né, de que vamos viver na nossa vida porque o resto não importa, o resto é muito complexo, ou o resto não me pertence, né? E a gente precisa resgatar na escola essa ideia de que o coletivo é de todos nós, não é dos outros, né?
da porta para fora, o mundo continua sendo a nossa casa. Então, como é que a gente desenvolve também essa consciência que o projeto de vida vai ajudar? Vamos para o próximo slide, então. Os temas contemporâneos e interdisciplinares, né? Isso é algo que está lá no novo ensino médio, está no currículo paulista, e que a gente precisa pensar em como que a gente, de fato, traz esses novos fenômenos, esses novos dilemas, desafios da contemporaneidade para dentro da escola. A escola não pode ficar presa no passado, até porque precisa preparar as pessoas para o mundo que está por vir. Né? A gente precisa desenvolver os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que permitam aos nossos estudantes não só lidar com os desafios da contemporaneidade, mas, como eu falei, transformarem, né? Serem agentes realmente propulsores de mudanças importantes em relação ao planeta, à sociedade, à humanidade. Então, é muito importante que a gente traga esses temas de uma maneira que eles possam ser dissecados junto com todo o conhecimento tradicional, com esse conhecimento que já foi produzido e é tão relevante para a humanidade. Mas essas conexões entre o conhecimento tradicional e os grandes temas da contemporaneidade vão atualizando a aplicabilidade desses conhecimentos. Então, os conhecimentos talvez não mudem tanto, porque a gente precisa continuar sabendo como é que funciona o aparelho digestório, o aparelho reprodutivo, a gente precisa continuar entendendo sobre os egípcios e sobre o sistema feudal, a gente continua precisando estudar sobre a história da arte, mas como que a gente aplica todo esse conhecimento, como é que a gente frui também de todo esse conhecimento à luz da contemporaneidade e dos desafios atuais? Então, esses temas, eles vão também fazendo essas ligações entre o conhecimento mais teórico e a sua aplicação prática. Vamos lá para o próximo slide. Metodologias ativas, isso é um princípio também muito relevante do novo ensino médio e que tem tudo a ver com as juventudes de hoje, né? Essas juventudes mais inquietas, mais multitarefas, multimídia, eles são multitudo, né? Quando a gente chega assim e vê que eles estão estudando, vendo TV, na internet, nas redes sociais, ouvindo música, tudo ao mesmo tempo, a gente fala, se fosse com a gente, o cabeção ia fundir, né? Ia sair fumaça para todos os lados. Mas para eles isso faz sentido. É assim que eles operam, né? E claro que isso dificulta muito a concentração, o foco, e a gente precisa ajudá-los a organizar um pouco mais esse meio de campo, né? Para não ficarem tão dispersos. Mas ao mesmo tempo, isso é parte da maneira como eles né, funcionam. Então, a gente precisa entender como é que a gente oferece práticas pedagógicas que dialogam com essa maneira como eles funcionam. Então, se tem que ter mais música, se tem que ter mais mão na massa, se tem que ter mais tecnologia, se tem que ter mais questionamento, mais autoria, se a gente precisa ter atividades que sejam de maior articulação com a realidade, com a comunidade, tudo isso eles falam para a gente, não só através das pesquisas e escutas, né, mas como são mais efetivas as práticas pedagógicas que se utilizam desses recursos, né, dessas abordagens. Eles nos dizem também com os resultados que a gente alcança quando usa esse tipo de metodologia. Né? Muito interessante, eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui aquela pesquisa, né, que foi feita, em que o pessoal lá da universidade lá do MIT, nos Estados Unidos, coloca um aparelhinho para acompanhar a atividade cerebral dos alunos ao longo de uma semana. E tem duas atividades em que eles, assim, a atividade cerebral é muito, muito lenta, né? Muito pouco ativa, que são quando eles estão vendo TV e quando eles estão assistindo aulas expositivas.
Isso quer dizer que essa geração é pouco estimulada por aulas expositivas. Não quer dizer que eles foram mal criados, mal educados na família, que essa geração não se concentra em nada, que não quer saber de nada. Significa que o cérebro deles funciona de uma maneira diferente. Então não adianta, cientificamente está comprovado que o cérebro deles aprende de uma maneira diferente. Então, mais uma vez, aquela história do quadrado no círculo, não adianta a gente oferecer uma estratégia pedagógica que não dialoga com o cérebro de quem a gente quer que aprenda, né? A gente precisa adaptar as nossas práticas a aquelas pessoas que a gente quer que se beneficiem com o que a gente oferece, né? Então, é muito importante a gente investir mesmo nas metodologias ativas, por mais que elas nos desafiem, porque a gente está acostumado, porque nós fomos alunos que basicamente aprendemos através de aulas expositivas. Na faculdade, o que a gente aprendeu muitas vezes foi a dar aulas expositivas. A vida toda a gente vem dando aulas expositivas, só que chegou um momento que elas não funcionam mais. Não é uma questão de modismo, né? É uma questão científica mesmo, né? Quanto mais a gente conhece esses jovens, mais a gente entende isso, que a mudança é inevitável, ou então a gente vai continuar malhando em ferro frio e vai continuar se ressentindo dos nossos resultados, muitas vezes comprometidos e comprometedores de aprendizagem, né? Então, é muito importante a gente dar essa virada de chave internamente, né? E conseguir fazer essas metodologias diferenciadas, e os itinerários formativos estão aí até para nos ajudar nesse sentido, porque criam, né, uma outra dinâmica diferente da sala de aula tradicional, em que a gente pode já pensar tudo à luz de metodologias ativas. Vamos lá. Flexibilização curricular. A flexibilização curricular dialoga muito com essa necessidade que os jovens têm hoje de serem mais autônomos, de serem mais protagonistas, de poderem fazer escolhas, né? E de conectarem a aprendizagem também com seus interesses. Então, quando a gente gera essa possibilidade deles escolherem os itinerários formativos, a gente está dando esse espaço para eles irem experimentando essa tomada de decisão, que pressupõe analisar riscos, analisar o contexto, autoconhecimento, eles também analisarem quais são as possibilidades que têm sendo oferecidas para que eles possam, então, tomar decisões balizadas. E isso não vai acontecer gratuitamente, assim, muito orgânica e rapidamente. Por isso é tão importante que no primeiro ano a gente possa intensificar muito esse trabalho do projeto de vida, do autoconhecimento, das eletivas como forma de experimentação, para que eles tenham mais subsídios para tomarem suas decisões, né, em relação à flexibilização curricular. Vamos lá. O próximo slide. A educação profissional e técnica, né, que entra agora com força no ensino médio, e que a gente muitas vezes fica confundindo um pouco de que agora o ensino médio vai formar mão de obra para o mercado de trabalho, e aí não vamos ter mais uma educação humanizada, vai ser uma educação muito automatizante, e não é nada disso. Até porque o mundo do trabalho hoje em dia exige muito mais, digamos assim, os diferenciais humanos do que simplesmente aquela coisa de ser linha de produção, né? Então, até para a educação profissional e técnica, você precisa aprofundar muito essas habilidades humanas. Do contrário, o resto, daqui a pouco, tudo vai ser substituído por robôs, né? por computadores. Então, o diferencial da educação profissional e técnica tem que ser essa compreensão, né, dos jovens sobre o mundo do trabalho, entenderem o que é ser um profissional hoje em dia, poderem construir seus projetos de vida também na dimensão profissional e terem algumas experiências que já os façam, né, não só desenvolver habilidades, mas desenvolver essa própria compreensão, né, sobre o que lhes realiza enquanto profissionais. Eu costumo falar muito assim, que a gente tem uma visão do trabalho aqui no Brasil muito associada a castigo, né?
um fardo que a gente tem que carregar a vida toda até a aposentadoria, que a gente não sabe nem mais quando é que vai estar disponível para a gente. Então, imagine que infelicidade, que algo que você precisa fazer, inclusive para sua própria sobrevivência, vire uma escravidão, uma bola de ferro que você carrega amarrada na perna. Mudar essa visão nos nossos jovens para que eles possam ver o trabalho como uma forma de realização e contribuição com o mundo, né? Uma realização profissional, uma contribuição com a sua potência, né? Produzindo coisas que vão ser benéficas para o mundo, a gente vira também essa chave dentro deles, né? Para que eles possam pensar em profissões que se aproveitem dos talentos que eles têm a oferecer para o mundo e que tragam felicidade também. E não só agruras, reclamações, dores, né? Que não seja uma purgação, né? Mas que seja, assim, uma oportunidade ali de muito desenvolvimento e muitas conquistas, muitas realizações, né? Então, é muito importante a gente pensar em que programas, né, de formação técnica e profissional a gente vai oferecer para eles, para também não serem coisas encaixotadinhas, muito automatizadas, de uns fazeres assim muito específicos, no sentido de que o cara vai para uma canaleta só, mas que sejam formações que permitam essa reflexão, esse autoconhecimento, né, esse aprofundamento sobre si mesmo e suas potências. Vamos lá, tá terminando. Equidade, né? Eu acho que a gente precisa ter uma preocupação imensa com esse novo ensino médio, para que ele seja propulsor de mais equidade e não gerador de mais desigualdade. Então, é muito importante que a gente não deixe nenhum desses jovens para trás, que a gente crie um ambiente escolar que contemple as diversidades, as diferenças, as desigualdades a qual esses jovens estão submetidos, né? A gente vai ter jovens que vão ter uma família que vai dar muita orientação e tem jovens que não vão ter esse apoio familiar. A gente vai ter jovens que têm acesso a outros estímulos e jovens que só têm a escola. A gente vai ter jovens que estão com a vida emocional um pouco mais estabilizada e jovens que vão estar numa situação, ainda mais agora com essa pandemia, de muita ansiedade, de muita frustração, né? De vínculos partidos, inclusive com a própria escola, por conta desse ensino mais remoto, mais distante, mais distanciado. Então, assim, é muito importante que, principalmente neste ano, a gente tente retomar esses vínculos, a gente tente entender o que está acontecendo com cada um dos nossos estudantes, para que a gente possa dar, às vezes, até um estímulo mais intenso para quem está sofrendo mais, padecendo mais, né? A gente está sofrendo, eles estão sofrendo também, e eu acho que esse exercício de empatia a gente pode ter, mas essa preocupação com a equidade deve nos perseguir como uma ideia fixa. A gente não pode aceitar que as mudanças que a gente passa na nossa escola sirvam para uns e não sirvam para outros, que sejam exclusivas e excludentes, que gerem privilégios, né? A gente precisa buscar incessantemente a equidade como um valor inalienável, né? E, por fim, acredito, o último slide aí que a gente tem para mostrar a última mudança que eu queria destacar, que é a própria contemporaneidade, né? A gente vê que todas as instâncias, instituições, as profissões estão mudando no mundo, não seria diferente com a educação, com a escola, e a gente precisa ter essa responsabilidade também, né? De atualizar tudo que a gente faz para que esteja em consonância com o mundo contemporâneo. Acho que tudo que eu falei até agora corrobora para essa ideia. Então, não só a gente pensar nesse mundo de hoje, o que ele demanda em termos de educação, o que ele traz também de possibilidades para o mundo da educação que antes a gente não tinha, mas a gente pensar principalmente nesse jovem que já é outro, que já está transformado, que já é um jovem desse novo milênio e que precisa ser um adulto capaz de lidar
com essa contemporaneidade. Então, se a gente educa o jovem para um mundo que não existe mais, nós estamos, de fato, condenando o futuro deles, né? Porque eles vão estar inabilitados a navegar no mundo atual. Então, a gente precisa ter muito essa preocupação, o que significa, muitas vezes, a gente correr atrás de coisas que estão muito distantes da nossa geração, mas que a gente precisa trazer, porque a centralidade é no aluno, né? Então, a gente precisa abrir mão um pouco dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, inclusive etárias, geracionais, para que a gente possa oferecer a escola que eles precisam e merecem, porque a gente está aqui para isso, né? Essa é a nossa missão. Enfim, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês e eu estou à disposição. Não sei se a gente tem espaço aí para algumas perguntas, para um debate com vocês, que seria muito legal. Denise. Oi, Ana, temos sim. Olha, eu gostaria primeiro de agradecer novamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde, né? E a professora Ana Paula, só alguns esclarecimentos. Ela perguntou se estamos ao vivo. Sim, professora, estamos ao vivo, tá? Ana Penida ao vivo aqui conosco via Centro de Mídias. E a professora... ao vivo, que deu até um problema no meu computador, fiquei uns minutinhos, não foi? Desconcertada. Tá. Mas quem sabe faz ao vivo e aí tem que lidar com isso também. Viva a tecnologia, né? A professora Larissa, ela perguntou sobre o material. Essa live está sendo transmitida no canal Gestão. Posteriormente vai ficar disponível no canal do Centro de Mídias no YouTube, né? E o material vocês podem também encontrar no repositório. Como a Ana bem lembrou, são alguns tópicos ali para a gente discutir esse tema tão importante. E Ana, enquanto... Eu queria fazer só um adendo a isso, porque... nós estamos ajudando a EFAP na construção dos programas formativos para gestores e professores do novo ensino médio. Então, tudo isso que eu falei para vocês já vai ter material bem mais completo, né, sobre cada tópico desse que vai estar disponível para vocês quando as formações começarem. Então, eu aqui só estou dando uma palhinha, digamos assim, o tira-gosto, mas a refeição principal vem depois, tá bom? Tem material bem completo sobre esses temas. Verdade, bem lembrado, Ana. E também o tempo, né, é um pouquinho curto, não dá. Olha, a professora Ana Paula já respondeu aqui no chat. Que bom, vou assistir novamente do começo, amei. Né? Muitos professores estão dando as boas-vindas para você de diferentes regiões aqui do estado e elogiando a sua clareza no momento da explicação, colocando aqui excelente tema, ótima palestrante, muitos professores falando que te amam, vários coraçõezinhos aqui no chat. Com relação às dúvidas, né, teve uma que me chamou muito a atenção. O professor Sérgio, ele colocou assim, que com esse ensino remoto, né, não dá para a gente ter aquela proximidade que a gente estava acostumado com os estudantes, né? Não dá para responder ou conhecer o anseio de todos os nossos alunos. Então, que dica você deixa para os professores nesse momento de ensino remoto, visando essa centralidade, né, essa proximidade com os nossos estudantes? Olha, Denise, eu acho que realmente esse é um desafio grande, mas a questão da construção de vínculos, eu acho que é muito mais uma disponibilidade humana do que o recurso que a gente utiliza para esse vínculo se estabelecer. Eu tenho familiares que moram fora, distantes, muito longe de mim, inclusive minha própria filha mora em outro país, e eu não deixo de ter um vínculo com ela porque a gente tem que se falar remotamente. Claro que eu estou falando de uma filha, vocês têm muitos estudantes, mas que tipo de atividade, que tipo de atitude a gente tem quando está de frente às câmeras, né? Que tipo de pergunta a gente faz para eles? Que tipo de interação a gente cria para que eles possam participar dessas discussões conosco? Será que a gente continua mais preocupado em transmitir um conhecimento do que garantir uma aprendizagem? Porque quando é a aprendizagem que está em jogo, a gente precisa deixar que esses jovens
ocupem espaços no nosso processo educativo, mesmo que seja remotamente. Então, assim, no início da atividade, né, da aula ali, uns 5 minutinhos para 1, 2 pessoas falarem como é que estão as coisas nesse momento da vida, da pandemia, do país, trazerem algumas angústias, ou um final, um encerramento da aula, em que a gente faz um pouco de uma avaliação de como é que estamos, o que poderia melhorar nessa interação com eles. Sabe, muitas vezes a gente volta a dizer, a gente quer trazer as respostas prontas e às vezes eles têm respostas melhores do que nós. Então, às vezes, perguntar para eles como é que está, gente, o remoto? Como é que pode ser melhor? Como é que a gente pode estabelecer um vínculo mais profundo entre nós, mesmo à distância? Eu acho que podem aparecer muitas ideias incríveis da parte deles, né? Às vezes é assim, até uma música que toca no começo da aula, do próprio celular da gente, e que a gente discute ali, e que é um gancho para falar de coisas pessoais que vão se ligar ao conteúdo da aula que virá em seguida, né? Eu acho que, nesse momento, acolher é muito, muito fundamental para que, inclusive, eles se mantenham engajados apesar da distância, que a gente sabe que para essa geração ficar esse tempo todo na frente do computador, para a gente já é difícil, imagine para eles, né? Que ficar na frente do computador num joguinho eletrônico é diferente de numa aula, né? A gente sabe que é mais desafiador para eles e para nós. Então, criar esses espaços, essas pequenas, né, pílulas de integração e interação com eles num outro nível, eu acho que são possíveis, desejáveis, né, e vão fazer muita diferença. Que ótimo! Nossa, super esclareceu. Ainda nessa questão, falando um pouquinho da parte da mediação tecnológica, né? O professor Gerson, ele coloca o seguinte: entendemos a validade e a importância desse novo ensino médio, pois pode ser um modelo que gere desejo no aluno de concluir a educação básica. No entanto, está difícil implantar nesse período, em formato híbrido, e especialmente nesse período de ensino mediado por tecnologia. E aí, Ana, que dica dá para esse professor? Olha, Denise e todos vocês, né? O no entanto vai aparecer em todos os momentos da nossa vida. Sempre a gente vai ter, assim, uma oportunidade, no entanto, vai ter um problema que hoje é o ensino remoto, que amanhã é a criminalidade, que depois é o ano eleitoral e que depois é a falta de recurso e que depois é um aluno que entrou na escola e fez um gesto de violência que perturbou emocionalmente. Sempre haverá muitos no entantos, né? Muitas senões que a gente vai ter que superar. Esse é um inusitado. A gente nunca se imaginou vivendo o que a gente vive agora. O que indica que a gente precisa desenvolver capacidade nesses nossos alunos para lidarem com essas novidades, nesses desafios inusitados que certamente aparecerão mais outras vezes na vida deles. Mas eu diria assim que, claro que com restrições, a gente não vai conseguir fazer tudo no tempo que a gente gostaria. A gente vai precisar cuidar de outras coisas paralelamente. Mas o que a gente já pode fazer bem feito? Como que a gente pode fazer um programa, por exemplo, de projeto de vida bem feito? Já, agora, mesmo remoto, que vai ser tão importante para a gente acolher esses alunos, para a gente fazer eles terem esperança, eles terem motivação, eles estarem mais preparados para quando forem fazer a escolha dos itinerários formativos, sabe? Então, assim, peguem algumas coisas. Protagonismo juvenil. Eles manjam pra caramba de tecnologia. Como fazer isso bem feito nesse ano de pandemia? Acho que a gente precisa sempre trabalhar com prioridades, né? Então, fazer as escolhas daquilo que vai ser muito fundante para plantar bem funda a semente do novo ensino médio, que pode não germinar na velocidade que a gente gostaria, mas que vai germinar consistente e continuamente, né?
essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Nós somos muito bons no Brasil de desenhar políticas públicas, mas na hora da implementação a gente peca muito, né? Eu digo até que o coisa ruim, ele não mora no detalhe, ele mora na implementação, né? Porque quando chega na implementação tem um monte de desafios que a gente tem que superar, parece que fica só nos provocando ali, né? Então, como é que a gente cuida dessa implementação, mesmo que seja de alguns aspectos que a gente acha que sejam mais estruturantes desse novo ensino médio, a gente investe muito fortemente nisso. E lembrando, gente, que nós não estamos sozinhos, né? Você, professor, tem os seus colegas, os gestores da sua escola, a EFAP, a equipe da rede. Então, assim, muitas vezes a gente se vê com muita animosidade e deixa de aproveitar a força do coletivo, né? Do aprendizado com o outro, das trocas, né? O que você já inventou, fulano, aí na sua escola, na sua sala de aula, que pode ser inspirador para mim? O que eu já inventei que posso oferecer para você? Então, nesse momento, construir redes de cooperação e solidariedade é o que a gente mais precisa. Talvez a gente esteja passando por toda essa pandemia só para isso, né? Para a gente abandonar essa atitude do não tô nem aí e construir redes de cooperação que possam levar a outros valores na nossa sociedade. Olha, o professor Gerson colocou aqui no chat, obrigada por responder. O no entanto, entre aspas, dessa vez é bem desafiador, mas muito obrigada pela resposta. Realmente, no entanto, está em todos os momentos da nossa vida. Ana, você tocou no assunto do projeto de vida. E quando você falou nisso, lá naquele slide anterior, a professora Maria, ela colocou assim, projeto de vida é dialogar os sonhos, os projetos, os desejos para amanhã, né? E o professor Antônio concordou com você quando a gente precisa visualizar. Ele colocou assim, precisa visualizar, entre parênteses, a foto do que se quer, o seu foco, né? E o professor Diego ainda completou. Perfeito, Ana. PV está se tornando teste vocacional. E o professor Wagner completou ainda, bem lembrado, projeto de vida vai além da profissão, diz respeito ao que o ser humano quer ser. E a professora Selma ainda disse, precisamos avançar nesse conceito, ampliar os sentidos. Isso mesmo. Então, os professores em sintonia com a sua fala sobre projeto de vida, Ana. Que bom, gente, porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do ensino médio. Eu vejo assim, vocês têm contato com jovens todos os dias, eles estão, digamos assim, estupefatos, né? O que fazer num mundo em que eu não posso nem sair de casa, em que eu não posso nem frequentar a escola, que a minha formação está sendo prejudicada, em que as dificuldades econômicas e políticas só se acirram. Vocês imaginam para alguém que ainda tem toda a vida pela frente, mas que não tem nada assegurado ainda? É muito desafiador. No entanto, para eles, está bem maior do que para a gente, né? Porque, bem ou mal, a gente já tem uma formação, a gente tem uma profissão, a gente tem uma remuneração e eles ainda precisam conquistar tudo isso. Então, assim, o projeto de vida é o que vai dar um pouco de... fazer um pouco de contraponto para eles não desistirem de vez. Desistirem da escola, desistirem de uma vida, de construir uma vida melhor, de ter sonhos, né? E, assim, roubar a possibilidade das pessoas de sonharem, eu diria que talvez seja o maior dos crimes, né? A gente não vem ao mundo só para penar, né? A gente precisa ter esse alento de que a gente vem para conquistar coisas, para ser feliz. E a gente precisa de, muitas vezes, um projeto de vida que clareie para a gente o que é ser feliz, o que vai nos fazer felizes. E também essa fotografia, né, que o professor fala, para não ficar só no campo etéreo dos sonhos, do imaginário, mas como que eu faço, o que exatamente eu quero e como que eu faço para conquistar, né, com metas claras, com objetivos claros, com estratégias, para que eu possa persegui-las e ir alcançando-as no caminho.
né? Então, assim, em tempos de centenário de Paulo Freire, conjugar o verbo esperançar é fundamental, né? Mais do que nunca. E ele nos ensinou a conjugar esse verbo e a gente precisa ensinar os nossos alunos a continuar conjugando, porque o que eu acho assim que a grande ameaça nesse momento para o nosso país é desse desânimo, dessa falta de luz no fim do túnel que vai nos sufocando mais do que ficar preso dentro de casa, né? Mas ficar preso no casulo da desesperança, isso ninguém suporta, muito menos jovens, né? Que precisam dessa força da esperança para seguir o seu caminho. Então, acho que a gente tem essa missão mesmo, enquanto educadores, né? Com todos os desafios, e aí eu queria falar uma coisa que para mim é muito importante nesse momento, né? Com todos esses desafios, quanto mais a gente se importar com os nossos estudantes, mais a gente vai ser capaz de encontrar soluções. Mas agora, assim, que a gente vive nesse sufoco da nossa própria sobrevivência, às vezes é difícil a gente se conectar com a dor do outro, porque está tão doído para a gente. E na nossa luta por manter a cabeça fora da água, a gente fica na superfície e a gente perde a conexão também com o que é essencial. Então, que a gente possa, né, em alguns momentos de parada aí, se conectar, né, e se importar com nossos estudantes, ao mesmo tempo a gente se conectando e se importando com o que é essencial. Realmente, né? Se colocar no lugar do outro, né? Essa conexão, ela é de extrema importância em qualquer esfera da nossa vida, né? Em qualquer momento da nossa vida. Principalmente nesse período que a gente está tão isolado socialmente e acabamos nos distanciamos das pessoas, né? Mentalmente e sentimentalmente também. Agradeço, Ana, toda a sua contribuição. Acredito que nosso tempo está terminando. Mas eu acabei de ver aqui, ó, a Pro Maria Luísa, ela coloca o seguinte: Ana Penido, prazer em revê-la aqui. Trabalhei com você em Salvador. Olha só que coincidência. Muito bacana. Tem sido para mim um prazer colecionar, né, os encontros com vocês nessa rede, em outras redes. Eu estou à disposição. Se vocês precisarem de mais alguma informação, algum material, vocês me encontram nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Vão lá, me perguntem, deem uma fuçada lá nos materiais que eu publico de vez em quando. Eu sei que o desafio, no entanto, é realmente, professor, muito desafiador, mas, como eu disse, vocês não estão sós. E no que eu puder, eu estarei junto com vocês. Olha, para finalizar, o professor Lauro, ele coloca assim: vivemos um tempo em que é preciso manter a chama da esperança viva e estimular os nossos jovens. É nosso papel de educador contribuir com a mudança, né? E muitos outros professores aqui te elogiando e agradecendo a sua participação e a sua contribuição tão enriquecedora e esclarecedora para a gente nessa tarde, né? Nessa nossa tarde aqui de formação. Muito obrigada mesmo, agradeço a contribuição de todos os professores que estão aqui juntinho com nós no chat, quase 3.000 professores participando ativamente desse chat. E agradeço mais uma vez a você, Ana, por essa disponibilidade, essa abertura para esclarecimento de dúvidas. A gente fica muito feliz mesmo com a sua participação. Obrigada, Denise. Olha, eu espero que mesmo remotamente eu tenha estabelecido aí algum vínculo com vocês, viu? Muito carinho, muita solidariedade, muita cumplicidade nessa hora. Um beijo grande para todos vocês, bom trabalho e não esqueçam, a gente está aqui por conta deles, dos estudantes, e a gente precisa se importar. Verdade. Muito obrigada a todos e até a próxima.